em muitas regiões a perseguição contra nós aumentou de tal modo que Plínio II, o jovem, muito ilustre entre os governadores, impressionado com a multidão dos mártires. Por que, né? A multidão de mártires? Porque eles estavam empreendendo perseguições, muitos governos, mesmo que o imperador, né, o império, não estivesse oficialmente perseguindo os cristãos, muitos governos locais mantinham sua perseguição, atiçados aí por diversos interesses, né? Então mantinham a sua perseguição, às vezes para agradar aqueles que estavam em redor dele, né? Agradar os sacerdotes, agradar os romanos ali em torno dele. Então mantinha a perseguição. E esse Plínio aqui, ele se vê impressionado então, porque multiplicam-se os mártires, os caras não arredam o pé, os caras não negam a Cristo, né? As mulheres, jovens, não negam, então se multiplica o número daqueles que poderiam ser bons cidadãos, não estavam causando arruaça, não estavam roubando, não estavam matando, estavam cuidando de suas vidas, trabalhando, produzindo, e estão sendo mortos nas arenas, né? Despedaçados por leões, mortos das maneiras mais abjetas. Então os romanos começavam a olhar para as atitudes e começaram a ver que eles eram os bárbaros aí da situação. Então eles gostavam de chamar outros povos de bárbaros, né? Mas as barbaridades estavam sendo feitas por eles mesmos. Então, claro que muitos adoravam, né? Muitos psicopatas da época gostavam de sangue, né? Gostavam de ver tragédias, desgraças, mas nem todos eram assim, nem todos tinham essa sanha de violência, né? Então Plínio expressa um pouco aí estava estupefato diante disso. Impressionado com a multidão dos mártires, escreveu ao imperador a respeito da quantidade dos que sofriam a morte pela fé. Simultaneamente informou que nada encontrara em suas ações de ímpio ou de oposto às leis. Pelo que estamos matando essas pessoas, afinal de contas, né? Somente eles se levantavam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo, como a um Deus, rejeitavam o adultério, o homicídio e os crimes odiosos da mesma espécie, e tudo faziam de acordo com as leis. Aquilo que eu li para vocês naquele outro texto, né, que estava em tela. Aqui você tem o texto, aquele texto aqui no livro de Eusébio. Muito bem, então qual o motivo pelo qual nós estamos matando esses homens e mulheres e jovens e até crianças? Porque as leis não foram quebradas. Então Trajano promulgou um edito proibindo procurar a raça dos cristãos. Então a questão é a seguinte: o Estado só vai atentar com os cristãos se for provocado. Eles não vão caçá-los, né? Não faz sentido, né? Não tem como justificar isso. Mas castigá-los se fossem descobertos. Assim extinguiu-se a ameaça da perseguição, que atingira um grau sumo, né? Na época de Nero, prosseguindo com Domiciano. Então Nerva já havia desistido, né, dessa atitude. Só restavam pretextos aos que nos queriam fazer mal. Às vezes era o povo, outras vezes também os chefes regionais que armavam ciladas contra nós. Então está falando na primeira pessoa, né? Ele viu muito dessas situações. De tal modo que, sem haver perseguição aberta, nas províncias havia perseguições parciais e grande número de fiéis teve de enfrentar a luta de várias espécies de martírio. Essa descrição é tirada da Apologia Latina de Tertuliano, supramencionada. A tradução do texto é a seguinte: todavia encontramos que foi proibido procurar-nos. Efetivamente, Plínio II, o jovem governador de uma província, depois de ter condenado alguns cristãos e ter-lhes retirado suas dignidades, ficou impressionado pela multidão dos fiéis e não soube mais o que fazer. Escreveu ao imperador Trajano, declarando que, exceto a recusa de adorar os ídolos, nada encontrara neles de criminoso. Acrescentava ainda que os cristãos se levantavam antes do amanhecer, cantavam hinos a Cristo, como a um Deus, e que entre as observâncias de seus ensinamentos era-lhes proibido matar, cometer adultério, ser injusto, roubar e outros atos semelhantes. Trajano, por isso, respondeu que não se procurasse a raça dos cristãos, mas descobertos fossem castigados. Assim acontecia naquele tempo. Temos aí Eusébio de Cesareia descrevendo aí esta situação, tá ok? Descrevendo esse momento aí de perseguição. Ele vai dar outras descrições aqui, mas não vou me estender. Quero seguir aqui com os outros imperadores que também participaram aí dessa história do cristianismo com respeito à perseguição desses valentes irmãos e irmãs. Ele fala aqui de Evaristo, dirigente de Roma, de Justo,
terceiro dirigente de Jerusalém, e Inácio nas suas cartas. Mas somente até aqui é o suficiente. Recomendo a todos adquirir Eusébio de Cesareia e fazer a leitura desse conteúdo. Você vai mudar a maneira como você olha para a sua fé, tá, ok? Você vai de fato ser impulsionado a querer servir a Deus de uma forma melhor. Entre 117 e 138, as perseguições são continuadas por Adriano, quando morre Teléforo, pastor de Roma. Então você tem perseguições locais, você não tem uma perseguição sistemática do império, você tem alguns governantes locais, muitas das vezes para se roubar os bens de algum cristão que tivesse conseguido crescer em alguma área. Então fazia-se isso como meio de fato arrancar dele seus bens, acusavam-o, né, de praticar o cristianismo, ele era então castigado ou era morto, e aí os bens dele então eram roubados, né, eram arrancados dentro de sua posse. Então temos aí Adriano. Adriano então ele dá sequência, né, a essas perseguições, mas essas perseguições não são gerais, e aí você tem a situação do pastor de Roma que é martirizado na época de Adriano. Mesmo com o brando reinado de Antonino Pio, 138 a 161, já expliquei, né, Pio, porque ele lutou pela consagração aí do seu pai adotivo, Adriano, para que ele fosse deificado, tá? Em sua época temos o famoso martírio de Policarpo. Você vê, mesmo que você não tenha um período de duras perseguições, de perseguição universal, geral, mas estas perseguições locais ceifaram importantes nomes também para o cristianismo. Então, todo irmão ou irmã, tá certo, que deu a sua vida por amor a Cristo nessa época, e que é um valente de Deus, uma valente de Deus, que são heróis na fé, e também estes que eram representantes importantes da fé em determinados lugares, que exerciam grandes ministérios de ensino, de pregação, de evangelismo, e que foram também levados a se tornar um exemplo para os demais, né, com a sua força, com a sua persistência, com a sua fé, né, se mantiveram fiéis até o fim, mesmo perdendo suas vidas. Outro texto de Eusébio de Cesareia que eu quero trazer é heresias dessa época. Você vai ter uma proliferação, tá certo, de heresias. Você vai ter muitos heresiarcas que se levantam nesse período, ameaçando a integridade doutrinária da igreja. Você vai ter as primeiras movimentações aí para defender a fé cristã, tanto no sentido de defender das acusações dos pagãos, as falsas acusações, né? Quanto na questão de defender a doutrina e começar um processo já de combate, de apologética contra essas heresias. Então ele vai falar aqui acerca dos heresiarcas e também sobre Justino e a apologia que ele dirigiu a Antonino Pio. Eu vou ler da página 182 a 185. Vamos lá, vamos compartilhar aqui esse conteúdo com vocês, que é um conteúdo fundamental para entendermos o valor da história do cristianismo. Heresiarcas dessa época, conforme Eusébio de Cesareia, página 182, que nos diz: Irineu, um grande apologista, tá certo? Escreveu contra heresias, extraordinário apologista, certo? É interessante você ter contato com esses conteúdos. Irineu relata que Telésforo ilustrou o termo de sua vida pelo martírio, como já foi dito aí, né, em relação a Adriano. Na mesma passagem ele observa no tempo de Higino, o bispo de Roma, de que acabamos de falar, eram muito conhecidos. Em Roma, Valentino, veja só, hein? Valentino, autor da heresia de seu nome, tá certo? Então você tem o começo da manifestação dessas terríveis heresias que se levantam aí dentro do cristianismo, negando a deidade de Cristo, ou negando que o Deus do Antigo Testamento tivesse algum relacionamento com o Novo Testamento e com Cristo. Então negava aí o Antigo Testamento como escritura, tá, ok? Então tem diversas heresias que surgem dentro dessa época. Autor da heresia de seu nome, Serdão, chefe do erro marcionita. Assim ele escreve: de fato, Valentino veio a Roma no episcopado de Higino, atingiu o apogeu sob Pio e permaneceu aí até Acineto. Quanto a Serdão, o predecessor de Marcião,
viveu também sob Higino, o 9º bispo de Roma. Tendo vindo à igreja, fez penitência, mas continuou a agir assim. Ora, ensinava secretamente, ora fazia novamente penitência. Ora, convencia-se do que ensinava de errado e retirava-se da Assembleia dos Irmãos. Eis o que diz Irineu no 3º livro de Contra as Heresias. Efetivamente, no 1º diz ainda a respeito de Serdão. Certo Serdão, oriundo do círculo dos discípulos de Simão, e que residiu em Roma sob Higino, 9º sucessor dos bispos, desde os apóstolos, ensinou que o Deus anunciado pela lei e os profetas não se identifica com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois um é conhecido e o outro é desconhecido, um é justo e o outro é bom. Marcião, o Pôntico, tá certo? Vindo do Ponto, foi seu sucessor e desenvolveu escola, blasfemando despudoradamente, tá certo? Blasfemando despudoradamente. O mesmo Irineu explanou longamente o abismo ilimitado da matéria repleta de erros de Valentino, e revelou sua maldade oculta e subreptícia, qual serpente escondida numa toca. Além disso, refere que outro chamado Marcos foi então perito em artes mágicas. Anota igualmente suas iniciações vãs e suas mistagogias miseráveis, manifestando-as com essas palavras. Entre eles, alguns preparam um tálamo e realizam uma mistagogia com certas fórmulas sobre os iniciados. Dizem que se trata de um casamento espiritual, na forma das uniões celestes. Outros conduzem-nos às águas e batizam-nos, pronunciando sobre eles as palavras: em nome do Pai e de todos os seres, o desconhecido, da verdade, mãe de todas as coisas, e daquele que desceu sobre Jesus. Outros proferem nomes hebraicos para impressionar mais os iniciados. Será que você já viu algo assim na nossa época? Existem coisas semelhantes a estas heresias na nossa época? É impressionante como coisas se repetem ao longo dos séculos, né? E sempre há necessidade da apologética, sempre há necessidade do combate. Então hoje você tem pessoas pronunciando coisas estranhas, você tem pessoas tentando ganhar as outras falando hebraico, aramaico, grego, você tem pessoas aí fazendo rituais estranhos, rituais que não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhum fundamento, não tem nenhum aproveito para a vida de ninguém. Então esses heresiarcas aí, eles vão deixando semente para a próxima geração. Eles morrem, mas outro vem e ressuscita a heresia deles, como os testemunhos de Jeová, que estão arrastando ariano aí para cima e para baixo, né? Então eles ressuscitaram aí esse defunto, né, ariano. Tendo Higino falecido após o 4º ano do episcopado, Pio tomou em mãos o ministério em Roma. Por sua vez, em Alexandria, Marcos foi nomeado pastor, depois que Eumênio completou 13 anos. E tendo Marcos morrido após 10 anos de ministério, Seladião assumiu o munus na igreja de Alexandria. E na cidade de Roma, tendo morrido Pio no 15º ano de episcopado, Aniceto presidiu os fiéis dessa cidade. Gesipo conta que veio para Roma em seu tempo e aí permaneceu até o episcopado de Eleutério. Foi principalmente nessa ocasião que Justino atingiu o apogeu de sua carreira, Justino Marte. Revestido do manto de filósofo, anunciava a palavra de Deus e combatia com as obras em prol da fé. Ele escreveu contra Marcião uma obra, e relembra que enquanto ele elaborava este último ainda vivia. Assim se pronuncia: certo Pôntico Marcião anda insinuando a seus sequazes a crença de haver um Deus maior que o Criador. Ajudado pelos demônios, induziu um grande número em todas as raças humanas a blasfemar, a negar que o Criador do mundo é o Pai do Cristo, e a confessar que além dele existe outro maior. E conforme dissemos acima, todos os seus sequazes são chamados cristãos, da mesma forma que o nome de filosofia é comum a todos os filósofos, embora suas opiniões não sejam concordes. Ele está fazendo diferenciação entre cristão e cristão. Então é interessante que já na época dele é necessário se fazer essa distinção. Então olha, chama todo mundo de cristão, mas
nem todos professam uma doutrina bíblica, nem todos estão alicerçados na Sagrada Escritura, nem todos estão em comunhão com Cristo, mesmo chamando-se nominalmente cristãos. Então Justino já faz essa defesa da fé, ataca essas heresias de Marcião e faz essa distinção necessária entre cristãos e cristãos. Cristãos que obedecem, que seguem a palavra de Deus verdadeira, e cristãos que estão se deixando levar por essas pataquadas aí da sua época, né? Por essas bobageiras aí da sua época. Ademais, acrescenta: elaboramos ainda um tratado contra todas as heresias. Nós vô-lo daremos se o quiserdes. E aí segue aqui falando acerca de Justino, dirige sua apologia a Antonino. Antonino, isso mesmo. Olha só. Esse mesmo Justino fez excelente trabalho destinado aos gregos. Elaborou outras obras que encerram uma apologia em defesa da fé. E dirigiu-se ao imperador Antonino, o Pio, e ao Senado romano, pois ele morava em Roma. Ele próprio manifesta quem é e de onde vem na apologia com as seguintes palavras: ao imperador Tito, Aélio, Adriano, Antonino, Pio, César Augusto, ao filósofo Veríssimo, seu filho, e a Lúcio, filho de Genuíno, do César filósofo, e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado, e a todo o povo romano, em prol de homens de toda raça, injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, filho de Prisco, filho de Baqueio, natural de Flávia Neápolis, na Síria Palestina, um dentre eles, compus esse discurso e esta petição. Isso aqui é uma peça jurídica, tá ok? Encaminhada aí de forma muito excelente, muito bem construída, muito bem argumentada, ao imperador Antonino Pio, mostrando que os cristãos não são compostos apenas de pessoas simples, o que não é demérito, é maravilhoso. São a grande base por meio da qual o cristianismo resistiu aos séculos e venceu o Império Romano, mas dentre eles também há aqueles que são versados nas letras, aqueles que têm posição de destaque no exército, destaque na filosofia da época, no direito, como foi Justino, tá ok? Então temos aí todas essas pessoas que estão dentro aí da fé cristã e que são de fato niveladas, porque todos eram pecadores e foram salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então o cristianismo tem essa característica. Ele tem pessoas de diferentes capacidades e colocações sociais, mas eles nem por isso são tidos como maiores ou menores de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo de acordo com a cabeça de muitos. E tem muitas pessoas que sim fazem essa distinção. Então, como o Tiago já alertava, né? Quando chega alguém com vestes talares e anel no dedo, você põe em cima do tablado. Como chega alguém de forma andrajosa, vestido como mendigo, você manda sentar lá no pé. Então, o Tiago já criticava isso na época dele. E aí, inclusive, falou: não são os ricos que perseguem vocês? Como é que vocês ficam bajulando eles? E aí você tem a situação na qual a Sagrada Escritura não endossa, tá? Então, mesmo que muitos cristãos antibíblicos, cristãos anticristãos, o mais contraditório que isso pareça, por mais que tenham pessoas assim se nomeando cristãos, estão no nosso meio e praticam esse tipo de distinção, esse tipo de preconceito, né? Mas a Bíblia Sagrada não endossa essa atitude. É isso que é percebido tanto no cristianismo primitivo como no cristianismo autêntico da atualidade. Porque nós não temos situação, não temos tempo na história em que não tenham havido cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. Mesmo a instituição, a gente vai ver daqui a pouco, a corrupção da instituição religiosa. Então, institucionalmente, você vai ver uma corrupção da igreja. Mas isso não significa que não houvessem cristãos autênticos, cristãos cujo nome não é reconhecido, que não aparecem em livros. Cristãos anônimos, mas cristãos verdadeiros. Em todas as épocas, a igreja sempre contou com verdadeiros fiéis cristãos. Ok? Adriano, Antonino Pio, conforme eu descrevi aqui, inclusive o livro de Eusébio de Cesareia, e o chamado filósofo aí, ó, Marco Aurélio. Com a chegada do rei filósofo Marco Aurélio, 161 a 180 da era cristã, novamente viu-se um agravamento na perseguição ao cristianismo, com iniciativas sistemáticas de perseguição para aniquilação. Essa é a questão. Então, perseguições sempre tiveram, mesmo nessa suposta época de bons imperadores.
Sempre houve perseguição. A questão é, em alguns momentos, o Estado se reservou o direito de só perseguir se provocado. Então só capturava aquele cristão ou aquela cristã se alguém denunciasse. Esse foi um momento, uma situação. E mesmo nessa situação houveram regiões em que o governador daquela região prosseguia numa atitude de perseguição, né, numa atitude antagônica. E quando chegamos novamente a Marco Aurélio, você tem uma iniciativa por parte do Império, sistematicamente, tá, ok? De perseguir os cristãos. Aí você tem os governadores das regiões, querendo ou não, vão ser incitados a perseguir. Vão ser incitados a investigar quem são os cristãos, a chamar a população para uma averiguação, promulgar ali um culto público no imperador. Quem não for encontrado nisso aí, automaticamente será condenado. Aí você tem diversas formas sistemáticas de se promover essa perseguição, tá, ok? É o que, infelizmente, em breve você vai começar a observar na nossa sociedade. Você ainda não tem de uma forma tão aberta, mas você tem cada vez mais uma postura antagônica à cultura judaico-cristã, tá certo? Ao cristianismo de modo geral. Então os cristãos vão sendo cerceados aqui, ali, na mídia, nas academias. Então não pode manifestar esse tipo de atitude. Começam a valorizar algo que torna-se insuportável para o entendimento cristão, que não tem como ser aceito por um cristão. Então começam a supervalorizar esse tipo de iniciativas, torná-las quase que obrigatórias, ok? Até que finalmente possam de fato tornar isso obrigatório e com isso criminalizar os cristãos. E aí quando a sociedade se permite a isso, você está a um passo da perseguição. Então isso vai sendo feito de forma ainda branda e disfarçada, né? Mas quando eles têm tudo nas mãos, de fato isso torna-se aberto e começa então uma hostilidade. Okay? Então você tem ao longo de toda a história esses grupos que se manifestam sempre de forma antagônica ao cristianismo. Então Marco Aurélio, conforme eu estou lendo aqui, dentre outras coisas, por considerar os adeptos dessa fé como pessoas insignificantes, supersticiosas e prejudiciais para o império por... Nossa, eu acabei escrevendo algo aqui que ficou impossível de ler. Assim, por não se entregarem, né, por não participarem da veneração aos deuses e ao imperador, por não participarem, corrigir aqui, por não se engajarem, tá certo? Por não se engajarem, vou até corrigir aqui, ó. Vamos lá. Por não se engajarem. Por não se engajar. Muito bem. Por não se engajarem na adoração ao imperador, o que era marca de fidelidade, tá certo, ao Império Romano. Então, uma sujeição, né? Mostrava-se então submisso, totalmente submisso à pessoa do imperador. E quando assim não faziam, eram tidos então como pessoas insurretas, né? Pessoas que estavam se levantando contra a autoridade imperial. E aí nessa época você vai ter, como já é citado aqui, tá ok? Você tem aqui a citação destes que foram martirizados aí nesse período, os que entregaram aí as suas vidas, mas foram fiéis a Cristo até o fim. Você tem a pessoa de Inácio de Antioquia, que foi importantíssimo na linha de continuidade aí dos apóstolos, tá certo? Esteve em contato com aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Então você tem uma linha histórica de continuidade, né? Pessoas que estão estão ensinando a partir daquilo que eles aprenderam diretamente dos apóstolos. Isso que é impressionante, que é importantíssimo para a igreja da época. Esta linha de continuidade. A tradição diz que ele conheceu Pedro e foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João. Foi condenado pelo imperador Trajano a ser lançado às feras em Roma. Temos aí Inácio de Antioquia. Ele então é guardião desta verdade, desse ensinamento, que está registrado já nos evangelhos, cartas, mas nós temos ali ele pessoalmente fazendo essas afirmações. Eu ouvi do apóstolo, o apóstolo me ensinou. E aí nós temos então essa figura de autoridade, né? Essa figura para combater as distorções, combater os erros.
E ele selou então a sua carreira, né, como o próprio Eusébio de Cesareia falou, ele coroou a sua carreira com martírio. Foi lançado às feras aí em Roma por Trajano. Quando chegou em Roma, o lançaram na arena com os leões e ele disse: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar em pão. Depois disso foi comido pelos leões e recebido na glória pelo leão da tribo de Judá. Então, maravilhoso, né? Quando você vê essa situação tão surpreendente na qual pessoas que aparentemente estão sendo derrotadas, uma vez que ele está sendo lançado na arena, mas a sua firmeza de caráter, né? A sua firmeza de fé, a sua confiança na pessoa maravilhosa de Cristo, de modo que não tem a sua própria vida por valiosa, mas como Cristo disse, aquele que entregar a sua vida por amor a mim. Aí você vê o cumprimento literal. O cumprimento literal daquilo que Cristo estava ensinando. Aquele que entregar a sua vida por amor a mim, achá-la. Então ele tem entrada para as mansões celestiais, ele tem a certeza de que sua vida está guardada em Cristo. Por isso ele não teme. Ele vai até o fim na sua confissão. Mas aquele que tentar guardar, proteger a sua própria vida, perdê-la, que é a situação que se verifica em inumeráveis casos ao longo da história. Pessoas tentando assegurar a sua própria proteção, sua comodidade, né? Assegurar seu bem-estar e se veem frustradas com isso, porque nós não temos esse poder de garantir que nós não iremos passar por uma situação tal. Mas nós temos sim uma certeza, que se nós formos fiéis, ele permanece sempre fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então vale a pena ser fiel a Deus até o fim. É isso que esses mártires deixam claro com os seus exemplos. Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi o discípulo pessoal do apóstolo João, era homem muito consagrado e foi o principal pastor da igreja de Esmirna. Nasceu em 69 d.C. e morreu em 159. Diz a história que ele, ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz do céu que dizia: "Sê forte, Policarpo, sê homem." Ele foi condenado à fogueira e quando o fogo acendeu, não teve poder de queimá-lo. Por fim, o mataram a golpes de espada. Depois de preso por pregar o evangelho, foi inquirido a amaldiçoar a Cristo, no que ele respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Testemunho maravilhoso. E os romanos ouvindo isso, viu? Então mesmo aqueles que na algazarra das festas no Coliseu, né, do momento, do calor, e bradavam e se alegravam e atiçavam as feras para dilacerar os grandes homens de Deus, as mulheres, as crianças, mesmo eles ouviam essas declarações, viam a coragem, viam a persistência dessas pessoas e começavam a se indagar: eu faria isso por Apolo, por Baco, né, por Júpiter? Eu faria isso, ou um grego faria isso por Zeus, tá certo? Ou um persa faria isso por Zoroastro, né? Ou não sei, os diversos deuses aí, as religiões egípcias fariam isso por Anubis, né? Um egípcio faria isso por Anubis. Então nós temos aí a situação na qual eles começam a se indagar: que Deus é esse que eles servem, que lhe dá tanta certeza de salvação, de vida eterna, a ponto de eles entregarem sua vida aqui, mesmo com toda a facilidade, de negando a Cristo, poderem sair libertos, livres desse grande tormento, dessa grande dor, mas eles preferem passar por essa situação, mas não negar quem é esse Deus. E aí essa indagação foi se multiplicando e foi quebrando essa resistência, até que aquilo que era apenas uma curiosidade tornou-se um encontro, quando então Roma encontrou-se com Cristo e depois as suas armas, e passou de fato a integrar a fileira daqueles que se chamam cristãos. Ok? Então nós temos a vitória sobre as armas, foi pela fé. Felicidade e seus filhos, como já foi dito. Felicidade era uma cristã, ela tinha uma escrava, tá ok? Agora a situação é a seguinte: Paulo, na carta que ele escreve a Filemon, falando sobre Onésimo, Paulo já começou a destruir a noção do escravagismo a partir dali. Quem destruiu a noção do escravagismo não foi uma força externa que tornou os escravos violentos ou que os incentivou a uma insurreição, o que os levaria simplesmente à morte, à destruição, tá ok?
O que destruiu a escravidão foi uma ideia que atingiu no âmago, tá certo? O equívoco que alimentava toda a ideia escravagista. A ideia escravagista está fundamentada no equívoco de que existem homens que valem mais do que outros homens. Que existem pessoas que são melhores e valem mais do que outras. Então, se ela é melhor do que aquela, ela vai ser senhor ou senhora e aquela vai ser escravo ou escrava. Então, essa era a ideia que estava no âmago da ideia do escravagismo. E Paulo destruiu isso na carta, quando ele diz: recebeu Onésimo não mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo Jesus. Então, a situação social da época era: esta pessoa tem posses e aquele não tem posses, vai trabalhar para esta. Aquele vai trabalhar para esta. Mas se esta aqui é cristã e tem posses e vai ter escravos, não pense ela que ela intrinsecamente é melhor do que aquele que lhe é um escravo, que está para ele trabalhando como um escravo. Ele não é melhor, porque ambos são criaturas do mesmo Deus. E na verdade, diante de Deus são irmãos em Cristo. Então esta é a ideia principal que destrói esta ideia, né, esse equívoco do escravagismo. Então Paulo destruiu isso na carta que ele escreveu a Filemon. E aí você tem a situação, mesmo que se prolongou, porque essa era a estrutura social da época, com certeza haviam também servos, haviam também trabalhadores livres, haviam guildas de trabalhadores, mas haviam também da base da sociedade, aqueles que estavam totalmente desprivilegiados, não tinham conhecimento técnico, não tinham nenhum tipo de bens. Havia então essa camada social mais baixa que era dos escravos. Agora, se esse escravo está trabalhando para um cristão, ele não é tratado como se fosse um objeto. Ele não é tratado como se fosse um nada, uma coisa. Ele é tratado como um irmão em Cristo, se ele assim o for. Se ele não for um irmão em Cristo, ele é pelo menos uma criatura de Deus. Então ele tem um mínimo de direitos. Ele tem que ser tratado como um ser humano. O que um romano jamais pensaria algo assim. Eu vou trazer depois o conteúdo do direito romano. O romano arrogava para si o direito de tratar o escravo como bem entendesse, porque ele era uma coisa. Ele era um objeto. Okay? E o cristianismo atenta contra isso na sua base. Na ideia principal do âmago, que é: eles são, na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. E quando salvos por Cristo, somos feitos filhos de Deus por adoção. Então, aí, a partir daí, temos essa ideia. Então, a irmã, né, que é tida aqui, a irmã Felicidade é a escrava. Vamos lá. Felicidade de seus filhos. Marco Aurélio assumiu o trono em 161. Piedade. Certo? Piedade é a irmã e Felicidade é a escrava. Marco Aurélio assumiu o trono em 161 depois de Cristo e no ano 180 começou de novo as perseguições. Um dos martírios que mais impacto causou em Roma foi a de Felicidade e seus 7 filhos. Ela foi acusada de ser cristã e o prefeito da cidade a ameaçou de morte. Mas ela disse: viva, eu te vencerei. Se me matares, a minha própria morte te vencerei ainda mais, como Marte. Todos seus filhos morreram na sua frente. O mais velho foi espancado até a morte. 2 foram golpeados por clavas. O 4º foi jogado do despenhadeiro. 3 foram degolados. Por fim, depois de muita tortura, ela foi decapitada. Então, ela, aos olhos daqueles que estavam maltratando seus filhos e a ela, estava sendo derrotada. Mas, aos olhos de Deus, ela é uma Marte, é uma herói da fé. E não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos daqueles que viam esse espetáculo. Como Paulo mesmo já disse, que nós somos dados como espetáculo ao mundo. Então as pessoas olham essa situação, não entendem, mas ao ver essa situação, né, ao contemplarem esse espetáculo que eles não compreendem, uma dúvida surge no coração deles, né, que é exatamente essa dúvida que vai minar essa resistência. Por que eles permanecem fiéis? Por que eles se mantêm fiéis ao seu Deus? Por que eles se mantêm fiéis à palavra de Deus? E é exatamente isso que vai minar a resistência, que vai minar a incredulidade, que vai minar a postura antagônica e vai fazer com que eles queiram saber quem é Cristo. E aí, quando eles procuram saber, eles se tornam cristãos. Perseguição universal depois de 250. O imperador Décio subiu ao trono imperial e promulgou um édito em 250 que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício
nos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Isso aqui é outra prática que já começou em tão tenra idade histórica do cristianismo, tá certo? Que é promulgar uma lei que venha tornar você criminoso. Então é uma lei totalmente injusta, é uma lei completamente inútil, absurda, mas o único motivo dela existir é tornar a sua prática ilegal. É para isso que ela existe. Você vê a situação? Obrigar todos a, uma vez por ano, oferecer um sacrifício nos altares romanos à figura do imperador. Olha que lei absurda, né? Então quer dizer, quem quer adorar o imperador, adore. Viva a sua vida, adore o imperador, faça o que quiser, bajule, né? Lamba as botas dele. Mas por que uma lei? Por que tornar isso uma lei? Obrigando universalmente agora, para automaticamente criminalizar os demais. Que é exatamente isso que muitos grupos, inclusive no Canadá, uma situação na qual o pai está sendo condenado por não tratar a sua filha como filho. Exatamente isso. Leis totalmente absurdas, totalmente loucas, mas que elas só existem para criminalizar determinadas posturas que, mesmo sendo apoiadas por aquilo que eles amam tanto chamar de ciência, é a ciência que diz que existem dois gêneros, masculino e feminino. E se alguém nasceu no gênero feminino, ele tem que ser tratado como uma mulher. Agora, se ele quer se comportar de uma outra forma, é uma liberdade que ele assiste. Quando ele for dono do seu nariz, independente, ele se comporte como quiser. Mas ele não tem poder de exigir que os demais traiam sua própria consciência, traiam a realidade dos fatos, que esta pessoa nasceu no gênero feminino. Então, essa é uma realidade, uma verdade básica, que está fundamentada em cima de conceitos naturais, em cima daquilo que eles amam tanto chamar de ciência. Só que, para contrariar até a razão, eles fazem tudo que for preciso. Então, por exemplo, promulgando leis que contrariam até a verdade dos fatos, da natureza, da biologia, da ciência, tá certo? Para impor um determinado comportamento, que é exatamente o que foi feito nessa época. Todos são obrigados, uma vez por ano, a adorar o imperador. Por quê? Para quê? Que benefício Roma tem com isso? Aí, uma lei que, ao ser promulgada e ao se colocar em prática, vai criminalizar, tá certo? Uma parcela da sociedade que não concorda com isso e que, mesmo não concordando com isso, não causa nenhum prejuízo, nenhum mal ao sistema. Mas eles querem caçar, e para caçar, primeiro eles querem criminalizar. Então, essa é a estratégia. 250 da era cristã, tá ok? E hoje também. A igreja foi sacudida mais tarde pelo problema de como tratar aqueles que tinham negado a sua fé cristã para seguir o Libellus. Libellus, documento que se dava, então, falou, tá aqui, o Império Romano atestou que você tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode ficar de boa aí. Mas como? Negando a Cristo, se dobrando lá ao altar, a adoração, né, a figura deificada do imperador. Então, esse Libellus aí, meu irmão, não vai adiantar nada para sua fé. Vai prejudicar a sua vida espiritual. Então, infelizmente, nós vamos ter que ir adiante e se manter firmes e pagar o preço que for, mas o único libelo que a gente precisa é aquele que vem da parte de Cristo, a aprovação dele sobre nós. Ou você é amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo, ou você vai fazer amizade com o mundo, mas você vai tornar inimigo de Deus. E aí preferimos ficar com o Senhor. Vamos encerrar a aula, que já está bastante extensa. Então falamos aí acerca desse período. E logo após vamos abordar declínio do império, tá ok? E retomada da perseguição, com os últimos grandes perseguidores e o findar da perseguição com a ascensão da figura de Constantino, tá ok? Falar sobre essa controversa figura chamada Constantino. Então vamos encerrar por aqui. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, inscreva-se no canal. Que o Senhor continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus.